Olá, bem-vindos ao Conexão Universitária, programa aqui do canal universitário, voltado para a discussão dos assuntos da cidade de São Paulo, para debater as questões da metrópole. E hoje nós queremos falar um pouco do fechamento dos cinemas de rua. Recentemente tivemos o caso do Belas Artes e também do que esse fechamento, do que essa diminuição do cinema de rua significa, do que ela simboliza em termos da nossa vida cidadã, da vida dentro da cidade. Os nossos convidados hoje são Eliana Maurelli, bem-vinda Eliana, diretora do Centro Cineclubista de São Paulo, que tem se empenhado em exibir algumas obras cinematográficas também em ruas e em locais diferenciados. E Francisco Conte, cineasta, professor de cinema, deu aula na Pontifícia Universidade Católica, na FAAP, especializado em História do Cinema. Bem-vindo, Francisco. Agradeço aos dois pela presença aqui hoje. Prazer é todo meu. Obrigado. Queria começar perguntando a vocês, o fato que os cinemas de rua têm diminuído já é estatística, é comprovado, já é, inclusive não é novidade, é uma coisa que vem há alguns anos e há esse fato do Belas Artes, que é recente, que chamou a atenção aqui em São Paulo. Mas o que talvez a gente tenha mais falta, mais do que os números, é de uma visão do que essa diminuição significa, do que ela representa. Queria que você começasse, Eliana. Eu acho assim, né, que é um desperdício, né, de público, até porque um público que conta com aquele cinema de rua, ele não vai procurar uma sala dentro do shopping. É um público específico, né? É um público que o que vai acontecer, ele vai procurar aquele filme aonde? Na internet. Ele vai fazer um download, ele vai ficar em casa. Eu acho que desagrega, né? Quando você acaba com um polo cultural como era ali, né? O Belas Artes, um ponto de encontro, né? De amigos, né? Acho que desagrega. É interessante essa questão que você coloca dos amigos, porque acho que tem um pouco a ver com isso que se caracteriza como essa perda da qualidade de convívio. Francisco, e você? Como é que você veria essa questão da diminuição dos cinemas de rua? Olha, eu vejo uma maneira, tá, um pouco... Os tempos mudam. Hoje é diferente a relação com o cinema. Hoje a gente fala audiovisual, né? Uhum. Eu acho que não vai demorar, né? Que vai se falar, em vez de vamos ao cinema, vamos ao audiovisual, né? Eu diria isso porque hoje são muitas as maneiras do cinema chegar até você. Antigamente você ia até o cinema. Quais eram os meios que se tinha? Eram os cinemas, salas exibidoras, né? Quem tinha projetor 16mm e podia alugar filmes, né? Mas filmes que já vinham pelo menos com a defasagem de alguns anos. Em casa, alugavam, né? Vinham os ciclistas das distribuidoras, traziam os filmes de bicicleta, né? E os filmes que passavam na televisão, que também eram antigos. Então o cinema, que acontecia realmente, era nas salas exibidoras. Agora, nós tínhamos salas exibidoras, eu lembro isso quando menino, nos anos 50, os anos 60, quando adolescente, depois na idade adulta, nos 70, né? Que as salas eram enormes. Sim, o Marabá gigantesco, lindo, maravilhoso. o Cinerama. No Rio de Janeiro também, eu lembro que em 65, eu tinha 16 anos, eu estive lá de férias uma vez, e tinha inaugurado o Metro Passeio, uma tela imensa. O filme era My Fair Lady, que tinha reinaugurado. Sim. Então aquela tela imensa, 70mm, né? Um super espetáculo, né? Rex Harris, Audrey Hepburn, 70mm, o Technicolor, som estereofônico, enfim, era algo que ia além era tão grande, era tão... A dimensão que tinha. Né? Então era um super espetáculo. Então ir ao cinema, naquele tempo, era realmente uma diversão. E depois do cinema ia uma confeitaria, ia ao jantar, né? Fazia parte, né? As salas, né? A sala de espera com piso de mármore, xadrez, né?
aquele sofá Os delicioso. sofás enormes, né? Nada disso acontece num desses multiplex, né? As pessoas- Tudo de plástico. As pessoas iam, as senhoras iam de luvas, os homens de terno e gravata. Mas, né? por outro lado, você está dizendo assim, era um espetáculo grandioso, entretanto, os preços eram populares, era muito fácil ir ao cinema. Ah, sim. Era havia bem- pessoas que no sábado iam a 3 filmes, um atrás do outro. Normalmente as pessoas iam 4 vezes ao cinema por semana. E havia também os cinemas, os de cinema de bairro, Aham. né, que eram cinemas menores, com menos requinte do que os cinemas, que eram todos os cinemas da cidade, né? Fosse em São Paulo, fosse no Rio, fosse em Belém, onde eu nasci e morei até os 20 anos. Né? Então, havia essa coisa do cinema de bairro, como se chamava. Sim. Que eram cinemas, aí muitos não tinham cadeira estufada, não tinha ar-condicionado, né? Claro, é mais simples. Eram mais simples. Mas mesmo nesses cinemas de bairro, Francisco, isso que eu queria colocar para vocês, quer dizer, você me descreve a situação de como era no passado. Nesses cinemas havia uma qualidade de convívio, Ah, sim. que é isso que acho que a gente acaba perdendo. tá perdendo, Mas movido, sobretudo, Flávio, pelo encantamento que o cinema gerava das pessoas. Quer dizer, você ia mergulhar no momento de fantasia, de encantamento. Com um público que eu acrescento que era bastante heterogêneo. Esse público, digamos assim, que foi prejudicado pelo fechamento do Belas Artes. Inclusive, nossa reportagem fez uma pequena visualização, digamos assim, do que esse público sentiu e opinou no momento do fechamento. A gente vai dar uma olhada nessa reportagem e já retornamos. A glamurosa Cinelândia paulistana levava ao centro gente de toda a cidade. Mas o requinte comum nas antigas salas sai de cena e a decadência entra no roteiro da cidade. Os cinemas de rua perderam lugar na vida do paulistano, principalmente com o surgimento dos aparelhos de TV e mais tarde com a construção dos shopping centers. Hoje os espaços dos antigos cinemas estão desativados ou foram transformados em igrejas e até mesmo em lojas. É como os cinemas antigos, grandes, espaçosos, gostosos de ver e tela grande. Né? O antigo Cine Esmeralda, um clássico cinema de rua da zona oeste da cidade, hoje atende pelo nome de Center Fabril, uma tradicional loja de tecidos. Desde 72. Até hoje a gente tem clientes que frequentavam o cinema e é cliente nosso de toda semana, senhores de idade, já fala, eu namorei muito aqui, já conta história, né, da época de namoro. As molduras de gesso, o estofamento no balcão, a estrutura do teto, toda a laje de concreto. Nós fomos super bem recebidos, porque já é uma época que o cinema estava um pouco degradado, né? Então o pessoal da região adorou a vinda da empresa para cá. Frequentam até hoje. Com a degradação e fechamento dos cinemas de rua, poucos foram os locais que sobreviveram. O Cine Sesc da Rua Augusta é uma das exceções. A sobrevivência das salas de rua hoje, como o Cine Sesc ou o Espaço no Banco, se deve principalmente na diferenciação do seu conteúdo programático. A gente prima pela qualidade da nossa programação. São filmes normalmente que ele não entram no grande circuito comercial. Eu acho que tem uma questão prioritariamente econômica, né, nessa transformação dos cinemas para os shoppings. Ele começou a rarear, acredito que na medida que o capital começou a se expandir, nos grandes centros de compras começaram a surgir os shoppings, né, os famigerados shoppings. A questão que é uma batalha hoje das salas de arte, que é a formação de novas plateias. Entender o que é a sétima arte, o que é o cinema, não só aqueles grandes blockbusters americanos. Recentemente, a cidade de São Paulo teve outra grande perda com o fechamento do Cine Belas Artes. Muitas manifestações foram feitas pelos frequentadores, mas todas em vão. A situação reabre a velha discussão.
Os cinemas de rua realmente não têm espaço na cidade? Eu acho lamentável, porque é um recurso de diversão e cultura que nós perderemos. A gente não vai deixar morrer esse espírito, essa personalidade, essa programação, esse ambiente, e a gente vai fazer em outro lugar, com certeza. O fechamento do Cine Belas Artes vai significar a perda de um ícone. O fechamento de um cinema desses, eu acho que é um tiro na cultura, é um tiro no que tem de bom dentro de São Paulo. Como nós estamos vendo, aquilo que dizíamos há pouco, né? Perda do convívio. Então, esse cinema de rua era um espaço de convívio, um espaço heterogêneo, entrava qualquer um, e o cinema de shopping, ele é muito mais homogêneo. O shopping é um espaço mais homogêneo. Discutimos isso aqui outro dia, numa discussão especificamente sobre os shopping centers. O arquiteto Marcelo Ferraz comentava como o shopping center, na verdade, ele tem um aspecto que é anti-urbano. Ele cria uma espécie de gueto sociocultural, onde há um tipo de gente. E cada shopping é um tipo de gente, e é isso, o cinema que está dentro dele sofre essas consequências. Enquanto que o cinema de rua era um espaço, ou é um espaço, muito mais aberto, onde a diversidade tem lugar. Né? Então, esta cidade acaba mudando, não só essa cidade, as grandes cidades acabam mudando. Entretanto, há tentativas de resistência. Por exemplo, você, Eliana, no Centro de Cineclube, no Centro de Cineclubista, vocês têm feito algumas tentativas de exibição nas ruas, nas praças. Como tem sido isso? Exatamente, para ressignificar o lugar, né? Nós entendemos isso como trabalhar o meio ambiente, né? Mostrar que a rua é nossa, que é possível. Onde vocês têm feito isso? A gente tem feito muito isso nas periferias, né? Que de fato é onde as pessoas entendem como ainda é possível sentar num banco de praça e assistir um filme sem correr tanto risco, né? Eu penso assim que as pessoas, quanto mais elas estão locadas, focadas no centro urbano, o medo da violência é maior. Os bairros ainda, eles têm esse privilégio, né? Das pessoas ainda se apoderarem dos espaços públicos, né? Para encontros. Todo mês a gente faz apresentação de cinema, por exemplo, em Itaquera. Sim. Coab José Bonifácio. Sim. Né? Então, e é uma graça, onde? Num terreno baldio, em que as pessoas entulhavam, jogavam lixo. Então, nós decidimos ressignificar aquele local. De que forma? A partir de alguma coisa em comum. O quê? A diversão. E qual a melhor linguagem? O cinema. E que cinema? O cinema que não é comercial, que vai totalmente pelo viés cultural, que é a forma, né, de você tanto trabalhar com o imaginário coletivo e como também alimentar esse imaginário, né? Mas aí eu teria uma questão para te colocar, porque essa dicotomia do comercial e do... Não me parece propriamente correta essa bipolaridade do comercial com o cultural. Pelo seguinte, existem algumas obras comerciais que são culturalmente significativas. Né? Então, não sei o que eu poderia te citar. Sim. Um filme do Fellini, por exemplo, ele tem uma expressão comercial, ou um filme do Coppola, né? Sei lá, para te citar. Né? Ele tem uma expressão comercial, mas ele é culturalmente significativo. E pode haver o contrário, uma obra totalmente experimental, né? Totalmente voltada, digamos assim, para um aspecto não cultural, né? Não comercial, perdão, mas que tem dificuldade na sua transmissão. Então, esse tipo de dicotomia, eu não sei se aplica muito bem. Se aplica no momento que eu tenho uma ditadura de exibição. Eu não posso pegar um filme do Fellini e ter a liberdade de exibir. Quer dizer, eu posso dentro da minha atitude anarquista, entendeu? Mas... Não, sem romper os direitos autorais. Mas, por exemplo, eu não sei, eu tenho uma experiência de locação de filmes muito antiga, faz muito tempo que eu não me envolvo com essa atividade para finalidades de exibição. Me lembrava que era possível, claro que não com filmes recentes, mas que era possível
dentro das leis de respeito aos direitos autorais, pelo menos nos anos 80 e 90, locar um filme em 16mm, um filme representativo. Me lembro de uma vez de uma locação de A Bela e a Fera, do Jean Cocteau, que você deve ter assistido. Sim, de 46. De 46, exatamente. Em branco e preto, filme maravilhoso, muito mais maravilhoso do que o desenho animado, e com ricas significações, e que a gente conseguiu alugar ele em 16mm, né? Exibi-lo no Sesc Pompeia, no antigo centro de lazer da fábrica da Pompeia, quando ele estava no começo, e era uma coisa assim interessante, né, desse ponto de vista. Então, é tão difícil exibir um filme bom, porque ele está controlado por alguma distribuidora, é por isso? Claro que é difícil. Então a gente procura o quê? Trabalhar hoje com filmes nacionais, né, e com produções independentes e espontâneas, né, assim, que não obedeçam, de fato, nenhum viés econômico. Eu ainda tenho um temor de que isso possa criar algum tipo de confusão, entendeu? Porque eu acho que o importante é apresentar alguma coisa que tenha qualidade. Não importa tanto se ela é comercial. Só que a qualidade, quem vai decidir, na nossa opinião, é o público. Entende, assim? Isso é bastante discutível, né? Mas, assim, a gente parte do seguinte pressuposto, que o grande lance é você dar a opção, sabe? Assim, você não cercear, né? Você disponibilizar. Sim, mas eu acho que também dá acesso aos bens culturais, né? O Francisco pode me dizer melhor do que eu. Há alguns filmes maravilhosos, hoje reconhecidos como obras-primas até, e que, no entretanto, fracassaram comercialmente. Então, não é verdade? Sim. Pelo contrário, eu imagino que se a gente deixa simplesmente livre, assim, sem escolher, a maioria do grande público, inclusive do público de periferia, escolhe o blockbuster americano, escolhe o padrão mais comercial, eu tenho a impressão. Bom, você está nos ouvindo, Francisco? Sim. Desce o seu pitaco nessa discussão. Bem. Fale. Olha, eu diria o seguinte: primeiro que tudo, vocês estavam falando muito de cinema comercial e cinema de arte. Vamos lá. Cinema, não sei o que se chamaria de cinema de arte hoje, porque havia antigamente esse termo cinema de arte. Sim. Alguns cinemas tinham sessão meia-noite, cinema de arte. Então, o que é cinema de arte? O que era, naquele tempo, nos anos 60, sobretudo, o que era cinema de arte e cinema comercial? Havia o Cine Paissandu no Rio de Janeiro, né? O Biju aqui na Praça Rosa. Em Belém havia o Olímpia, a sessão de sábado de manhã, era o cinema de arte. Então, era aquele espaço onde os intelectuais, o pessoal ligado, vamos dizer, à cultura ia. Os estudantes. O pessoal avançado, vai. Vamos chamar assim, para aquele tempo era uma época de muita... Né? Então, o pessoal gostava de Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, né? E o cinema de arte era um lugar, né? Onde se passava filme de do encontro. Do encontro. Espaço convivial. Mas era uma coisa muito interessante a gente observar isso, né? Porque enquanto você tinha o Metro Passeio do Rio de Janeiro, com My Fair Lady, em 70mm, naquela tela imensa, com as senhoras indo de luvas, os homens de terno e gravata, né? E você tinha o Cine Paissandu, que é a sessão da meia-noite, né, do sábado, e que passava filmes como A Chinesa, do Godard, ou passava A Guerra Acabou, do Alain Resnais, ou passava... Enfim, era o mesmo, vamos dizer assim, a mesma agitação, né? Só que um pouco diferente, né? Os intelectuais todos, né? Sim, mas eu quero saber como você vê essa questão hoje, porque nós estamos falando de uma situação atual. Mas eu vou ter que pedir para você que você me dê essa resposta logo depois do intervalo, que nós temos que agora fazer uma pequena interrupção e nós já retornamos com o Conexão Universitária. Até já.